Bem-vindos a mais um vídeo. Creio que muitos de vocês, até pela modinha, né, da comercialização da vida intelectual, o pessoal da dita educação clássica fica difundindo por aí. Muitos de vocês já devem ter ouvido alguma, digamos assim, defesa praticamente incondicional das chamadas 7 artes liberais, que se dividem em trivium e quadrivium. No trivium, nós temos a gramática, a retórica e a dialética ou lógica, né? E depois temos o quadrivium, composto pela aritmética ou matemática, geometria, música e astronomia. Assim, chega-se à conclusão que a música seria a aplicação prática da aritmética ou matemática e a astronomia seria a aplicação prática da geometria. E a geometria, claro, seria uma espécie de evolução da aritmética ou matemática. Depois viria os cursos universitários, que era composto pela teologia sagrada, direito canônico e medicina. Sabe uma coisa que muitos não entendem? É que esse esquema já caducou. E é isso que eu vou explicar hoje. As razões porque as 7 artes liberais, que por mais que sejam melhores do que esse monstrengo que nós estamos vendo hoje, não é adequado para ter uma plena vida de estudos, porque é algo completamente caduco e que merece ser revisado e, digamos, reformulado. Esse vídeo, apesar de ser público para todos os inscritos do canal e também os que não estão inscritos, se você não for inscrito, inscreva-se, tá? E considere ajudar sendo membro e por outros meios que estão na descrição. Também tem minhas redes sociais. E continuando. Aqui eu vou expor algumas razões a partir de 2 livros. Na verdade, um livro e um opúsculo. O livro é A Raiz Antitomista da Verdade Filosófica, do Daniel Scherer. O opúsculo é das Artes Liberais, A Necessária Revisão, do Carlos Nogueira. Para quem é membro, e se vocês assistiram às 2 primeiras aulas da Filosofia Atomista do Zero, considerem esse vídeo uma extensão da última aula, tá? E também para quem acompanha o estudo analítico do livro da Arte do Belo, também considere um complemento. Pois bem, no livro do Daniel Scherer nós lemos o seguinte: Santo Tomás distinguia 2 espécies de todos. Pode-se conhecer assim tanto o todo universal, na qual as partes são contidas em potência, como o todo integral. O todo universal é algo mais ou menos equivalente ao gênero, com partes subjetivas, tá? O gênero, ele sempre está em potência para as suas espécies. E o todo integral é aquele todo em que cada parte não pode deixar de fazer parte desse todo sem que o todo também se desfaça, tá? É mais ou menos como uma casa, é um todo integral. Se você tirar as paredes, não tem como sustentar a casa. Se você tirar o teto, não tem como a casa continuar sendo casa.
tá? Já que perde totalmente sua finalidade. Mais adiante, no mesmo texto, Akhenaten distingue ainda 3 espécies de partes: integrantes ou integrais, como as paredes e o teto e as fundações que são partes de uma casa, como eu já disse agora; subjetivas, como o boi e o leão são partes do gênero animal, como eu disse também antes, tá? O gênero está em potência para suas espécies, como o Santo Tomás colocou aqui, que as suas partes estão contidas em potência. E partes potenciais, como a nutritiva e a sensitiva, são parte da alma. A alma é um todo composto por partes potenciais. Caldeirão relaciona tais conceitos assinalando o modo pelo qual o todo pode ser predicado das partes. O todo integral predica-se das partes integrais, não propriamente, mas figurativamente, pois não pode dizer-se que a casa é o teto, salvo como figura retórica. Quando pessoas falam, esse coitado não tem um teto onde morar. O todo integral predica-se das partes subjetivas, própria e univocamente, ao modo de gênero, daí que o nome que as partes recebem, como se diz que o leão é animal. E o todo universal predica-se das partes potenciais, propriamente, mas analogicamente, segundo, mais e menos, como se diz da alma do vegetativo e do sensitivo. Até aqui ficou claro, né? A alma tem 3 partes, mas são potenciais. A alma não é divisível, tá? Como é um gênero que se divide em espécies. Assim também a casa, ela tem suas partes bem distintas e divisíveis, ainda que não removíveis. Você pode distinguir bem visualmente o telhado da parede e a parede das fundações e as fundações do teto, etc., sem poder removê-las. A alma não tem como fazer isso. Com isso em mente, podemos dizer que as categorias com Hexagógico de Porfírio, o Perimeneias e os dois analíticos são partes integrais da lógica. Constitui a lógica stricto sensu, ou seja, você não pode tirar isso da lógica. Tá? Os analíticos são parte da lógica. A dialética é formalmente distinta da lógica própria e dicta, porque seu fim é diverso. E por isso não é parte integral da lógica, mas é parte da lógica late dicta. Porque na maioria das vezes o homem chega à ciência através da opinião e porque compartilham. A lógica é stricto sensu e a dialética muitas noções e regras. Isso, como eu disse na segunda aula para membros, tá? Eu tratei sobre isso. É o Padre Caldeirão que ensina. Daí que a dialética leva a dizer-se parte potencial da lógica, assim como o vegetativo e o sensitivo são partes potenciais da alma humana, mas não em sentido reduzido, pois a alma se diz propriamente da alma intelectiva. A retórica e a poética também pode dizer-se partes potenciais da lógica, mas em um grau ainda mais débil. Podemos dizer com Caldeirão que, abre aspas, a poética serve imediatamente à retórica e a retórica à dialética, e apenas a dialética presta um serviço imediato à lógica. O mesmo Caldeirão ensina que a sofística não pode ser dita arte porque não é uma virtude intelectual, mas um vício, pois se ordena por sua mesma natureza ao mau fim, que é o discurso falso com aparência de verdadeiro. Mas uma disciplina prática que se ordena per se ao mau fim pode ser considerada de maneira puramente especulativa ou ordenando-se per accidens a um fim bom. Dessa maneira, a sofística pode se incluir na lógica também como parte potencial, não na medida em que ela se destina per se a enganar, mas na medida em que per accidens ela pode ser ordenada a solucionar suas falácias. O lógico deve estudar a sofística, assim como na excelente analogia de Caldeirão, abre aspas,
O policial deve aprender o ofício do ladrão, pois a lógica tem como finalidade alcançar a ciência sem erro. É interessante isso. Afinal, devemos aprender, por exemplo, como é que os ladrões conseguem roubar bancos ou carros, de que maneira eles podem fazer isso, acho que não apenas para flagrá-los, tá? Mas também para prevenir esses roubos. A nota de rodapé ainda, o Caldeirão ainda observa que a lógica não tem partes subjetivas. As suas supostas partes subjetivas são já as várias ciências específicas. Como a arte, a lógica tem sua parte dotens e sua função utens. Não, porém, a lógica propriamente dita, isto é, a demonstrativa, que é dotens, porque sua parte utens pertence às diversas ciências das coisas. Porque as outras ciências usam da lógica para adquirir novos conhecimentos, tá? Todas as ciências especulativas, elas vão usar a lógica como ferramenta. Assim como todo operário precisa de alguma ferramenta para exercer seu trabalho. Mas a lógica opinativa ou dialética, sim, tem sua parte utens, abre aspas, porque o procedimento e os argumentos dialéticos não partem das noções e dos princípios próprios de cada ciência, senão as noções dos princípios próprios gerais que se ensinam a arte de opinar. E aqui, tá? Essa visão geral das partes integrais e potenciais da lógica nos conduz ao problema da educação liberal. Antes de tudo, o que são as 7 artes liberais? Aqui encerro a leitura do Daniel Scherer e inicio o opúsculo do Carlos Noguet, das artes liberais, a necessária revisão. Eu vou ler, tá, o que está como apêndice do livro da Arte do Belo. A partir da página 487. Por todo o medievo, por todo o trivium, ou seja, a gramática com a poética, a retórica com o direito e dialética ou lógica, compôs com o quadrivium, aritmética, geometria com geografia e história natural, música e astronomia, as chamadas 7 artes liberais. Ou seja, o conjunto de estudos que antecedia o ingresso nas faculdades superiores, a de teologia sagrada, a direito canônico e a medicina. E se, como veremos, tal conjunto, especialmente o trivium, resultou da confluência heterogênea de várias doutrinas e permitiu, todavia, uma abundância de bons frutos filosóficos, e foi sustentáculo educacional da mais pujante das civilizações que já houve na face da Terra, a cristandade medieval. Esta, porém, por diversos motivos, incluindo o humanismo hiperestetizante e hiperbeletrista, começou a ruir já no distante século XIV. E foi no principal desdobramento do humanismo, o Renascimento, em que de fato começou a derrocar-se o conjunto das 7 artes liberais. O principal autor de tal derrocada, como já mostrou José Muni Nasser, no prefácio dele, escrito para o livro Trivium, as artes liberais da lógica, da gramática, da retórica, da irmã Maria Joseph, tá? Foi, abre aspas, o teólogo tcheco Jan Amos Comenius, que em sua principal obra, Magna Didacta, não apenas faz pouco caso das 7 artes, como estabelece as bases das pedagogias modernas desenhadas para fins antes de distribuição social que de efetiva educação. Na advertência ao leitor que abre em sua obra, o tcheco esboça o plano mestre de seu admirável mundo novo pedagógico. E colocando aspas no Comenius, ouso prometer
uma grande didática, uma arte universal que permita ensinar a todos com resultado infalível, ensinar rapidamente, sem preguiça ou aborrecimento para alunos e professores. Ao contrário, com o mais vivo prazer. Dar um ensino sólido, sobretudo não superficial ou formal, quem conduz os alunos à verdadeira ciência, aos modos gentis e à generosidade de coração. E, enfim, eu demonstro tudo isso a priori, com base na natureza das coisas. Assim, como de uma nascente correm os pequenos riachos que vão unir-se no fim em um único rio, assim também estabeleci uma técnica universal que permite fundar as escolas universais. Fecha aspas, tanto para Comênios como o próprio José Muniz Nasser, que cita Comênios. Agora, palavras do Carlos Nogueira. Com efeito, aí estão já algumas notas da pedagogia moderna. Arte universal, ensino rápido, resultado, entre aspas, infalível. Tudo estabelecido de antemão, o que redundará em algo que não lhe é oposto senão aparentemente, porque, com efeito, é uma inelutável consequência sua, o renascimento do flato vote sofístico sob o justo nome de relativismo. Basta, pois, comparar o sistema da educação moderno com seus resultados com a pedagogia das 7 artes liberais e seus resultados para que se ressalte a superioridade incalculável desta sobre aquele. Antes de tudo, a 7 artes liberais ordena-se a verdade e sua complexidade, ao passo que o ensino moderno visa uma formação simples, entre aspas, e universal, entre aspas. Tão somente na medida em que, sob a, entre aspas, luz de um Protágoras ou de um Gorgias, se tem ao homem individual por medida de todas as coisas, fosse isso possível. Desde o jovem medieval, que pudesse ou quisesse estudar as 7 artes, capacitava-se para a sabedoria adquirida efetivamente nas faculdades superiores, ao passo que o jovem atual, sempre obrigado a cursar o curso primário e o secundário, não se capacita senão para curvar a serviço a si mesmo enquanto medida de todas as coisas. O ocupar certa posição na escala socioeconômica. E coloca aqui uma nota de rodapé. Deve dizer-se, no entanto, que, contrariamente ao que pretende certa visão, o universo escolar medieval não se distingue do atual por não ser universal ou não tender a tal. Já o sistema carolíngio propendia ao ensino universal. E no medievo, além de haver uma variegada multiplicidade de instituições de ensino para artesão, para moça, etc., e que as quisesse ou pudesse frequentar, se facilitava o acesso dos estudantes pobres talentosos às universidades. A diferença entre os universos reside, portanto, essencialmente na razão formal do acesso ao estudo. O medieval era meritocrático e tinha por medida o alto, a virtude do intelecto, enquanto o atual é chapadamente igualitarista, porque tem por medida o baixo, o mais material. Continuando, não é, pois, de assombrar que aquele jovem medieval se distinguisse por buscar algo superior a ele mesmo, porque, com efeito, nossa alma só repousa na verdade, enquanto esse jovem atual é crescente e egocentrista, fundado num pretenso saber que não é senão o espelho deformado e idealizado dele mesmo, e de suas pobres idiosincrasias. E não é de admirar, então, que brotasse sábios verdadeiramente universais, como São Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino ou São Boaventura. Enquanto hoje, tristemente, quase não se brotam senão especialistas, entre aspas, tão especializados que de fato perdem de vista a universalidade da verdade em que poderiam repousar. Continuando. Mas o conjunto do trívio e do quadrívio contrariava de certo modo o que consideremos aristotélico domesticamente a ordem das disciplinas, pois a ordem pedagógica perfeitas. Para entendê-lo, atente às vicissitudes históricas do trívio e do quadrívio, comparando nesse mesmo percurso com os fundamentos do aristotelismo. Pois é,
Aqui já mostra que, apesar de todos os méritos do trívio e do quadrívio, o sistema das 7 artes liberais, ele padece de defeito. E é por isso que deve sim ser corrigido. Infelizmente, muitos canonizam, tá, esse método. Então, meus amigos, lembre-se, tá, as ciências e as artes são desenvolvimentos e invenções humanas. E que, portanto, a sua ordem, o seu modo, etc., podem sim alterar com o tempo. Não vamos canonizar velharias, pelo amor de Deus. Mas vamos continuar. Provavelmente, tal conjunto de artes, enquanto corpo didático escolar, tem origem na Alexandria no início do século II. Floresceu ali uma comunidade de estudos do cristianismo, cuja fundação remontava, segundo a tradição, ao evangelista São Marcos. Tratava-se da Didascalion, escola catequética destinada aos pagãos conversos. De início modesta, a escola alcançou posição de destaque para o final do século, mais precisamente no ano 180, sob a direção de São Patemo, de que foi discípulo o célebre Clemente de Alexandria. Pois bem, para este último, o saber se escalona em 5 graus, o segundo dos quais, em seguida, a propedêutica dos párvulos, consiste precisamente no ensino da escrita, da leitura e da aritmética aos meninos. Se dizia as 7 disciplinas encíclicas. Ora, muito provavelmente tais 5 graus correspondiam ao programa de estudo da Didascalion de então, e quase certamente está naquelas 7 disciplinas encíclicas, a mais próxima origem pedagógica das 7 artes liberais. Sua forma mais definitiva, todavia, estas só adquiriam cerca do ano 800, com os capitulares do Carlos Magno, mediante Aquino, o organizador da escola carolíngia em Aix-en-Chapelle. Disse-se, porém, mais definitiva, e para entendê-la é preciso retraçar mais detidamente as vicissitudes doutrinais e programáticas das nossas 7 artes. Com efeito, pode, de algum modo, fazer remontar a origem das 7 artes liberais aos pitagóricos, e depois rastreá-la desde o autêntico Flatus Votis dos sofistas até Aristóteles. E, de fato, é com esse gênio do método que já se dá perfeitamente a ciência, a arte da lógica, cuja tripla ordem de composição, de sustentação e de pedagogia se há de apresentar assim. E tem uma nota de rodapé. Com o Padre Caldeirão, temos perfeita advertência de que o esposo a seguir, fundado em Santo Tomás de Aquino, está longe de ser unânime entre os estudiosos de Aristóteles. Mas estamos de todo convicto de sua justeza. Primeiro de tudo, 1. Antes de mais nada, a lógica ocupa-se dos atos das duas operações da razão enquanto intelecto. A simples apreensão ou inteligência dos complexos e a composição intelectual, estudadas respectivamente nas categorias ou predicamentos, antes com a anteposição da porfiriana Isagógia ou Tratados Predicáveis, e no Perimeneias do Estagirita, Aristóteles. 2. Depois ocupa-se dos atos da operação da razão enquanto razão, ou seja, os atos em que se vai do conhecido ao desconhecido, os quais, por sua vez, se subdividem em discurso sempre verdadeiro, ou seja, a parte judicativa e resolutiva ou analítica, o qual depende tanto da figura do silogismo, tratado nos analíticos anteriores, como nas relações universais de necessidade dos conceitos na demonstração, tratado nos analíticos posteriores. Em discurso provável, parte inventiva, que, em gradação de maior para menor certeza, se subdivide ainda em dialética, ou seja, a fé humana e a opinião, B, suspeita de verdade, C,
indução por sentimento, estudada respectivamente nos tópicos, na retórica e na poética, ou arte do belo, no dizer do próprio Carlos Nogueira. Mas vemos que há aqui partes da lógica que tratam com finalidades diferentes. A lógica propriamente dita é o que alcança o discurso sempre verdadeiro, tá? Que se estuda no 2 analíticos de Aristóteles. Enquanto que o discurso provável é a parte inventiva, ou seja, aquela parte que vai buscando o seu fim, encontra-se nas disciplinas inferiores, que são justamente os tópicos que estuda a dialética, a retórica e poética. E por fim, o discurso falso com aparência de verdade, tratado nos elencos sofísticos, mais conhecido por refutações sofísticas. Observe-se ainda duas coisas importantes para a conclusão geral deste opúsculo. 1. Pareceria que a ordem acima exposta estivesse invertida, porque o homem, de fato, só pouco a pouco se aproxima da ciência. Ou seja, vai do falso ao certo passando pelo verossímil. Sucede, porém, que o ordo sustentationis, e pois a ordem pedagógica não pode senão ir ao contrário, do perfeito necessário ao imperfeito e ao falso. E estamos no de rodapé. Com efeito, não se poderia precisar, por exemplo, se um argumento é mais ou menos verossímil, se não se soubesse qual é o argumento verdadeiro, e sempre será a régua ou regra com que se mede aquele. 2. A arte da gramática não é parte da lógica, senão que é um instrumental para a mesma lógica, com a ressalva de que as partes potenciais destas não se exigem igualmente às normas daquela. Com efeito, menos estritamente a retórica e ainda menos a poética. Então, tá? Ao contrário do que muitos dizem, ainda que a gramática se subordine à lógica, não pertence a ela, tá? E é impossível, tá, ser um bom gramático sem ser um bom lógico. Ainda que seja possível ser um bom lógico sem ser um bom gramático. Mas ambos precisam um dominar o outro, tá? De alguma maneira. Pois bem, no conjunto de afluentes doutrinais que vão desembocar no trivium, contam-se não só o aristotelismo e o platonismo, mas também o estoicismo, por exemplo, um João o gramático, e item de rodapé, também conhecido como João Filopono de Alexandria, de fato, um neoplatônico profundamente influído pelo estoicismo. Por exemplo, atravessa o medievo e tem amplíssima vigência até hoje a opinião de João o gramático, de que o nominativo é caso, como mostra Aristóteles no Perimeneias, não o é. A flexão do nominativo não é desinência casual. Mas podemos completá-lo hoje, vogal temática. Ao mesmo título de que são as vogais temáticas nominais em português. Continuando, trata-se, porém, aqui do trivium medieval inicial, ou seja, o de antes da redescoberta e tradução ao latim das obras completas de Aristóteles, o qual, diferentemente da ordem acima referida, se caracteriza, antes de tudo, por incluir de certo modo a poética na gramática, onde em parte deriva o beletrismo, que predomina até hoje no ensino das línguas maternas e das línguas, entre aspas, mortas. Depois, por um certo baralhamento geral do ordo sustentationis e pois da ordem pedagógica. Por fim, por certa desordem, sob o nome mesmo de dialética, na qual estudavam não só as obras que compunham a chamada lógica vetus, isto é, a Isagógia de Porfírio e as categorias e o Perimeneias de Aristóteles, mas também os tópicos de Cícero e certa dialética equivocadamente atribuída a Santo Agostinho. É interessante aqui
colocar a confusão de poética e gramática que vemos hoje em dia. Eu nunca escondi de vocês a influência que o professor Carlos Nogueira tem sobre mim, mas eu sempre concordo com ele nesses pontos. Porque eu já vi gente criticar essa rigidez, essa suposta rigidez do Carlos Nogueira com respeito à gramática. Por exemplo, um vídeo em que alguém dizendo que a gramática sempre esteve associada à poesia e à literatura, e que, se analisar os escritos antigos, sempre veremos que o que se entendia por gramática nada mais é que um modo de construir poesias, essas coisas. Mas não é bem assim, tá? Na verdade, é uma má compreensão, inclusive, da própria leitura da Suma Gramatical. Porque a gramática sempre esteve a serviço muito mais, digamos assim, para a escrita, digamos assim, acadêmica, científica, do que para a própria poesia e literatura ficcional ou coisa do tipo. Isso significa que a poesia e a literatura, enquanto arte, não, digamos assim, não são a base, não fornecem o regramento para a gramática, senão que a gramática é o que impõe regra, tá? Ainda que a poesia e a literatura, enquanto arte, possam, digamos assim, desobedecer às regras, tá, da gramática, a gramática continua sendo o instrumental para se escrever os escritos acadêmicos, filosóficos, científicos, tá? A gramática, ela é quem fornece todo o instrumental para isso. E esse instrumental não é baseado no que tem na poesia e na literatura. Crer nisso, sinceramente, não é certo. Continuando com a leitura, após a tradução das obras completas de Aristóteles, a dialética tendeu a chamar-se lógica e a abrigar exclusivamente, além da lógica, vetos, os analíticos anteriores e os analíticos posteriores e os tópicos aristotélicos, sem que, todavia, se alterassem os demais dados do conjunto do trivium. Isso é um erro gravíssimo. Ademais, o conjunto de trivium e de quadrivium padece de uma debilidade em sua mesma definição. Com efeito, as ciências e as artes são hábitos intelectuais que se extinguem porque aquelas têm um fim em si, saber superar a ignorância, enquanto estas não buscam senão para fazer algo. São as disciplinas do facere. É verdade que, enquanto na medida em que também fazem algo, muitas ciências podem dizer-se em sentido lato artes. Assim, por exemplo, quando a matemática faz equações. De modo análogo, as artes podem dizer-se ciência enquanto estudam seu sujeito em universal. Assim, por exemplo, quando a música estuda a harmonia. Isso, porém, não se identifica com a distinção entre ciências e artes em sentido próprio. E assim, a matemática, a aritmética e a geometria é ciência como a física e a matemática. A física e a metafísica, perdão. Ainda que as duas primeiras sejam partes potenciais da última, enquanto a poética é a arte, como música ou medicina, ainda que as duas primeiras o sejam menos propriamente que a última. Aí complica, né? Continuando, aliás, a metafísica nem entra no trívio e quadrívio. É que as mesmas artes, em sentido próprio, se dividem às servis, às liberais. E tanto aquelas como essas se subdividem em espécies que, por sua vez, serão gêneros de outras espécies. Sem nos determos
aqui em tais divisões, diga-se, porém, que as artes civis são as mais propriamente do Fateri, já que as artes civis, ela, digamos assim, há um trânsito do intelecto para algo que realmente nos é externo. Por exemplo, a carpintaria ao construir uma cadeira. Continuando, e se dizem tais porque se valem do corpo ou de algo corpóreo em ordem ao corpo e a algo corpóreo. E, com efeito, o corpo é servo da alma. As artes liberais, todavia, dizem tais porque se ordena a alma enquanto livre do corpo. Mas o assunto se complica se pensamos que a maioria das artes liberais, incluída as chamadas artes do belo, a pintura, a música, a pintura, a escultura, se vai do corpo e de coisas corpóreas. Vale-se desses, porém, como meios e com intenção e fins significativos. E, como o fim tem primazia sobre o meio que conduz ao fim, tais artes podem dizer-se liberais. Mas a poética, como diz Aristóteles, e como suposto mais acima, ordena-se à retórica, mais precisamente a conduzir a ela. E falo cumprindo ou alcançando seu duplo objeto. O que a obra poética significa ou simboliza, e o destinatário da alma, e fazendo tender ao bem ao verdadeiro mediante o belo, e ou fazendo afastar do mal e do falso mediante o horrendo. Nota de rodapé: é potencialmente infinito o que o artista representa ou simboliza por sua obra. A paixão redentora de Cristo, como nas paixões de Bach, o vento sopra onde quer, João 3,8, como um condamné à morte, c'est El Chapé, filme de Robert Bresson. Mas tudo isso enquanto acompanhado de um determinado sentimento ou estimação. Continuando, ora, isto mesmo o que fazem as demais artes do belo, razão porque também se ordena de algum modo a retórica. Logo, são artes liberais e a título muito mais próprio que a dialética, ou que a geometria, ou que a astronomia. Vê-se assim, por todo o dito acima, as debilidades, as incongruências e as lacunas do sistema das 7 artes liberais. Mas objetar-se-á: tal não é possível, justo porque, como dito no início desse mesmo artigo, tal sistema foi o fundamento educacional do medievo, com toda a sua pujança. Responde-se: nunca a realidade social alcança toda a pureza do que se mostra necessário na ordem da contemplação, o que nem sempre impede resultados muito bons, como os apontados. Mas, hoje, quando o aristotelismo ou tomismo já não pode mais que clamar a verdade num como deserto, é efetivamente marginalizado pelo tremendo sistema educacional imperante. Temos todas as condições de estudar segundo a devida ordem de disciplinas, em ordem de sabedoria, ou seja, a teologia sagrada. O que não se pode é repetir, como a um mantra, ao fim e ao cabo, ele mesmo tangente de alguma maneira ao ideológico, que havemos seguir dogmaticamente todos os modos do passado do medievo. Pois estejamos certos de que, voltando a cristianizar-se, o mundo não se parecerá com o mundo do medievo cristão, senão quanto à ordenação essencial a Deus, assim como somente quanto a tal ordenação do medievo cristão se pareceu com o Império Romano Cristão ou com a Christianitas Minor, dos reis católicos Isabel e Fernando, Carlos V e Felipe II. Se, portanto, o medievo pode, em certo sentido, dizer-se idade do ouro da cristandade, não pode, todavia, dizer-se tal absolutamente. Ou seja, neste caso, miticamente, e não entendê-lo é fornecer combustível exatamente aos que querem arrolar a religião entre as ideologias. Não o façamos, e distinguemos cabal e evidentemente com o devido e de toda e qualquer religião política. Se, porém, o uso dogmático do sistema das 7 liberais responde a outras intenções, antes esotérico-gnósticas, então, a fortiori, devemos revisá-la segundo a correta ordem das disciplinas. Então é isso, meus amigos. O sistema das 7 artes liberais é caduca e não tem como sustentar hoje em dia.
Aliás, já era caduca há séculos, mas hoje muito mais. Então, eu encerro aqui o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Considerem se tornar membros e ajudar o canal. E também seguir nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.